Bom dia! Começando a nossa aula de número 61 e hoje a gente vai estudar juntas sobre como fazer planos que agradem a Deus. Pri, o que a Bíblia fala sobre planejar? Como é que eu faço esse plano? E de um jeito prático, como é que eu posso fazer com que os meus planos eles agradem a Deus? É isso que a gente vai estudar hoje, tá? Hoje nós estamos estudando Provérbios, capítulo 16. A gente continua no desafio da sabedoria. Nós vamos juntas até o dia 31 de dezembro, lendo juntas o livro de Provérbios, tá? Por favor, fala pra mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, se tá tudo certinho aí pra você. E também já coloca pra mim, tá? Se você é aluna novata, se você é aluna veterana, se você de onde é que você fala, qual é a sua cidade, onde é que você tá me vendo, tá bom? Coloca aí pra mim, por favor, tá? Bom dia, Michele. Obrigada, meu amor. Denilde, Kênia, bom dia, saudade. Silvana, Gil, tudo certinho, né, Gil? Dona Cinete. Então, bora lá. Coloca aí pra mim, tá? Qual é a sua cidade. Se você é novata, do lado do nome da sua cidade, coloca o nome novata. E se você já é minha aluna, do lado do nome da sua cidade, coloca aí qual é o curso que você faz comigo, tá bom? Gil tá lá na Bahia. Geise tá em São Luís, Silvana tá em Floripa, deixa eu ver quem mais. Mirna tá aqui no Ceará, Luziana em Pará de Minas. Vai falando aí pra mim, tá? Tô tentando ler o máximo que eu consigo. Evelyn em São Paulo, tem gente em Minas Gerais, Irecê na Bahia. Então, olha só, aqui eu sempre agradeço muito a Deus, tá? Tava até pensando hoje, enquanto eu tomava o café da manhã, como Deus tem sido fiel, como Deus tem sido bondoso dentro desse ano de 2021, aqui na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, nos planos que a gente fez para esse ano, como Deus tem sido bom, tá? E maravilhoso. E deixa eu ver quem mais. Ó, tem a Maiara, tem Regiane de Cláudia, Cris, Cici lá em Minas, Lucilene, calma que tem horas que eu não consigo ler. Ana, Vivi, sejam todas muito bem-vindas. Você que tá aqui pela primeira vez, fique à vontade, tá? Pegue aí o seu copo d'água ou a sua caneca de café, tá? Pega a sua Bíblia também, porque aqui é um lugar onde a gente vai estudar a Bíblia. Pri, o que são aqui essas aulas? Essas aulas, elas fazem parte de uma das ferramentas, nós temos várias, na Academia de Vida Abundante. A Academia de Vida Abundante é o nome da nossa empresa, da nossa escola de estudos, tá? Da nossa... a gente gosta de pensar que ela é uma fundação para ensinar as outras pessoas a serem prósperas, a serem abundantes na alma e no espírito, tá? E aí, gente, aqui no Insta a gente tem aula sempre de segunda a sexta, às 10h07 da manhã. E essas aulas são gratuitas, a gente está fazendo aqui o desafio de Provérbios. E além de todo o conteúdo que a gente tem gratuito, que é tipo 99,999% de tudo que eu produzo aqui com vocês, tá? Nós temos também os nossos cursos avançados, que eles são, né, exclusivos para as nossas alunas. Então, a gente tem mapa da fonte, tem clube do livro. No final, vou falar mais deles. Falando em conteúdo, tá? Fala aqui comigo o seguinte, se você tá conseguindo receber os meus e-mails. Ontem eu mandei sobre as lições que eu aprendi em Provérbios 15. Fala pra mim se você tá recebendo esses e-mails e se você tá gostando de receber, porque é uma maneira nova que eu tô testando pra me comunicar com vocês, pra compartilhar aquilo que Deus me conta. E eu quero saber se vocês estão gostando. Coloca aí pra mim. Sim, eu tô recebendo. Pri, eu nunca vi esse e-mail. Como é que faz pra receber, tá? Ó, Carol já disse aqui que recebeu. Ontem na enquete que eu fiz, vocês responderam que gostaram, tá? Então fala aí pra mim. Ó, estão gostando. Oba! Pri, não tô recebendo esse e-mail, tá? Duas coisas você pode fazer. Se você já se cadastrou naquele site onde você coloca o seu nome e o seu e-mail, olha se ele foi pra caixa de spam, porque às vezes vai, tá? Se você ainda não se inscreveu nele, vai no link que tá na minha bio, tá bom? E se cadastre, tem lá, desafio de Provérbios, se cadastre aqui. Só você ir lá que a partir de... Então, você vai receber. Normalmente, esses e-mails de conteúdo que eu envio, gente, eles são enviados no período da noite, tá? Então, procura lá, qualquer dificuldade que você tiver, fala comigo no direct sobre isso. Bora lá, todo mundo pronto? Olha só,
Vamos fazer aqui o nosso checklist mental, tá? A gente já fiz aqui a minha apresentação. Você também já se apresentou, já deu as boas-vindas para as novatas. E o que falta pra gente completar o nosso checklist é você clicar aqui nesse avião, tá? E compartilhar essa aula com suas amigas. Hoje a gente vai aprender, gente, sobre planejamento. É uma coisa que vocês me perguntam muito. São coisas que a gente precisa, né, organizar na nossa cabeça. Então compartilha, envia esse avião aqui para outras pessoas, tá bom? Só mais uma coisa, deixa eu ver aqui esse comentário. Samara, meu amor, a gente vai orar sim por você e pela sua filha aqui na live. Por favor, fala comigo no direct, que eu acho que a gente vai conseguir te dar um suporte melhor por lá. Eu quero orar com você, quero entender o que está acontecendo aí. No que eu e Tessa a gente puder, conte com a gente, tá? Em nome de Jesus, nós declaramos vida sobre a filha da Samara. Nós declaramos que todo espírito de opressão, espírito de angústia, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a casa de cada um de vocês que está aqui comigo ao vivo e também vendo a gravação dessa aula, tá? Eu declaro sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, paz de Deus, que excede todo o entendimento, tá? Samara, por favor, meu amor, assim que você puder, fala comigo no direct, que eu e Tessa a gente quer ajudar você e ajudar a sua filha. E depois coloca aqui o nome da sua filha, tá? Que todas nós que estamos aqui, 200 mulheres que estamos aqui, nós vamos nos comprometer em oração pela vida da sua família e pela vida da sua casa como um todo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha só. Pega aí a sua Bíblia. Vocês já compartilharam, né, com a avião? Você tá vendo? Aqui Deus vai falando, Deus vai fazendo, o Espírito Santo vai fazendo do jeito que Ele quer. Então, pega aqui esse avião, seja logo generosa, vamos logo chamar todo mundo pra cá, tá? E depois você clica aqui nesse coraçãozinho. Pega aí a sua Bíblia, tá? Olha só, nós vamos estudar a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e abre em Provérbios, capítulo 16, tá? A gente vai ver hoje os primeiros versículos de Provérbios. Clica no avião, manda o avião, pega a sua Bíblia e pega o seu caderno, tá certo? Olha só, o que a gente vai estudar, eu separei aqui os primeiros versículos desse capítulo. A gente vai ler Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, tá? E a gente vai ler também outros versículos, mas o foco maior vai ser nesses 3 primeiros. Eu vou ler para você em 2 versões. Primeiro eu vou ler na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que é a dessa minha Bíblia aqui. E depois eu vou ler para você na versão da Bíblia a Mensagem, que ela tem algumas palavras que ficam mais claras pra gente, tá? Olha só o que ele diz. O coração humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Versículo 3, olha a chave, o centro da nossa aula, tá aqui no versículo 3. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado vai se realizar. Agora eu vou ler aqui para você na versão da Bíblia a Mensagem. Pri, uma pessoa me perguntou esses dias na caixinha. A Bíblia a Mensagem é uma Bíblia boa? Gente, todas as versões da Bíblia, elas são ótimas. Elas foram feitas por homens e mulheres de Deus que são fiéis. Salvo, né, uma ou outra que tem alguma questão que não foi bem tratada. O negócio é você entender para qual propósito você vai usar essa Bíblia. Então, por exemplo, quando eu, Pri, vou estudar palavra por palavra da Bíblia, eu gosto de pegar as versões que são mais fiéis, tá? Que são as versões, por exemplo, João Ferreira de Almeida. A Nova Almeida Atualizada é uma delas, tá? E aí ela tem uma linguagem contemporânea, mas ela não foge do original. Qual é a questão da Bíblia a Mensagem? Ela é muito próxima da nossa realidade, ela traz muita clareza, mas ela não é uma Bíblia que foi retirada dos originais. Então, para você fazer um estudo profundo, eu recomendo uma Bíblia que tenha sido traduzida do original para o português. No caso da Bíblia a Mensagem, Pri, ela foi remodelada, como é que eu posso dizer? Não é remodelada, é um pastor americano, ele pegou a versão que ele tinha da Bíblia americana, né, lá na linguagem dele, traduziu para uma linguagem mais fácil e depois ela foi traduzida do inglês para o português. Então, muitas palavras se perdem aí
nessa questão da aversão. Mas quando a gente está fazendo aqui um devocional para você comparar se você tem como base outra Bíblia, isso aqui ajuda muito, tá? Pri, por que tu tá falando sobre esse assunto tão técnico? Porque é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, mas ou não perguntam ou não sabem por onde começar, tá? Então vamos lá, Provérbios 16, versículo 1 ao 3, na versão da Bíblia a mensagem. O homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno quem tem a última palavra. Olha aqui o jogo de palavras que Eugênio Peterson ele fez aqui. Ele coloca de um lado o homem mortal, aquele que não sabe do futuro, aquele que não tem a visão avançada, e do outro lado ele diz que quem dá a última palavra é Deus, o Eterno. Então ele usa essa palavra de mortal e eterno para já mostrar de cara, esfregar na nossa cara, que nós não sabemos de tudo, que nós não somos as senhoras do tempo, que Deus é que tem toda a soberania na mão dele, tá? Deixa eu só fixar aqui esse comentário para facilitar para vocês a leitura. Versículo 2. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que é realmente bom, em outras palavras, seria assim, aquilo que é excelente, só o Eterno pode avaliar. Muitas vezes a grande dúvida na nossa vida não é sobre o que é bom e o que é mal, mas é sobre aquilo que é bom e aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que parece ser bom e o que é realmente aquilo que Deus tem para nós. Então, só Deus pode avaliar. E na versão da Bíblia Almeida ele fala de intenções do nosso coração. Deus é que conhece o que está na intenção do nosso coração. E aí o versículo 3, ele diz o seguinte: entregue ao Eterno o comando do seu trabalho e o que você planejou vai dar certo, tá? Então, a gente precisa ter uma visão bíblica sobre planejamento. O tema da aula de hoje é como você planejar, tá? De uma maneira que agrade a Deus. O nosso grande erro é que a gente tem uma visão errada sobre planejamento. A gente lê livros sobre planejamento estratégico, a gente compra planner, a gente faz lista de meta, de coisas que a gente quer fazer em 2021. Quem aqui já fez a lista daquilo que você quer realizar em 2022? Eu já comecei a fazer a minha lista, né? Porque tem várias áreas lá. Mas a gente compra curso, vai para um lado, vai para o outro. Só que o que a gente precisa ter em tudo na vida, gente, não só sobre planejamento, é a visão bíblica da coisa. Na teologia, a gente chama essa visão bíblica de cosmovisão. É a maneira como você enxerga o mundo, é a lente que você coloca. Então, no nosso casamento, a gente não pode ir pela cosmovisão do mundo. A gente precisa colocar o óculos de Deus e fazer de acordo com aquilo que está na Bíblia, que é o nosso óculos. É aquilo que vai gerir, corrigir o nosso olhar. Então, a gente precisa fazer isso com casamento, criação de filhos, nos nossos negócios, na nossa vida emocional. Tudo que a gente faz, a Bíblia precisa ser o nosso guia. É por isso que o mapa da fonte, ele tem esse nome, ele é um mapa, né? Uma maneira de você conhecer mais a sua Bíblia e absorver essa visão que Deus tem do mundo. Paulo, ele diz o seguinte, tá? Lá em Romanos 12, 2, que a gente precisa renovar a nossa mente, que a gente não pode se conformar com o padrão do mundo. E isso, gente, serve também, tá? Para quando você vai fazer planejamento, mas é o planejamento da minha empresa. Se você não colocar o seu planejamento dentro da visão bíblica, você vai estar na visão do mundo, tá? E aí existem 3 tipos de pessoas. Eu vou falar aqui os 3 tipos e você vai pensando aí em qual é desses 3 que você se encaixa, certo? Então, o primeiro tipo de pessoa é aquela que planeja tudo. É como eu gosto de me auto-intitular, né? A doida do checklist, a doida da planilha. Tem uma agenda para o trabalho, ela tem um plano para a vida pessoal dela. Se duvidar, se deixar, ela faz a agenda do marido, faz a agenda do filho. Ela gosta de ter tudo calculado, planejado. E, gente, Pri, isso é um defeito? Não, é uma característica de temperamento. Algumas pessoas são bem detalhistas, outras são mais relax e tá tudo bem. Não é uma questão de certo e errado, é de como essa pessoa se porta. Só que a questão de quem tem essa tendência a querer o controle é você querer ocupar o lugar de Deus.
ela quer planejar e controlar toda a situação. E é aí que quem tem essa mania, né, do agendar, do escrever, do fazer tudo, peca. É aqui que nós erramos. A consequência de quem tenta ter o controle sobre tudo, de quem tem a ilusão que acha que ela vai planejar e que vai resolver tudo, é o quê? Frustração, vitimização e muitas vezes raiva de Deus. Então, por exemplo, às vezes você planeja algo e não dá certo. Como é que você se coloca diante de um plano desse? Então, agora de manhã eu estava aqui com o teste, estava resolvendo algumas coisas da empresa e aí eu recebi uma mensagem e disse, aquele negócio que estava agendado aqui, infelizmente não vai poder ser hoje. A Pri de antigamente, né, ia ter enlouquecido, tá? Então, hoje eu aprendi que eu não tenho controle de tudo, tá? Que eu planejo, mas que aquilo que vai acontecer nem sempre vai depender de mim. Então, quando você é aquela pessoa apegada ao controle, tá? Você corre o risco de ter frustração. Por quê? Porque as coisas, elas dão errada. E acontece coisas que dão errado com todo mundo, tá? Essa postura, ela tá errada por quê, Pri? Porque essa pessoa, inconscientemente, tá? Ela está tentando ocupar o lugar que só pertence a Deus. Gente, eu tô vendo aqui algumas dúvidas de vocês. A Bíblia que eu li foi a Bíblia a Mensagem. Se concentra aqui na aula, que no final eu respondo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Concentra aqui, senão você vai perder o foco e vai se perder aqui no que eu tô te explicando. E isso aqui que eu tô falando agora é super importante. Não tem como você planejar se você tiver com essa mentalidade, esse drive aí errado na sua cabeça de querer controlar tudo. Pri, qual é o problema de ser alguém que quer controlar tudo? De ser alguém que quer, sabe, ter todas as coisas ali debaixo do controle? É que você inconscientemente está tentando ocupar um lugar que não é seu, tá? Somente Deus é soberano e somente Deus, ele é onipotente. Isso aqui que eu tô falando pra vocês são duas características, duas virtudes que somente Deus tem. No caráter de Deus, existem virtudes que ele compartilha com a gente. Quais, Pri? Bondade, misericórdia, o amor. Tem coisas que Deus é e que ele quer dividir com a gente, que ele quer que a gente seja. E tem coisas que fazem parte do caráter de Deus e que nós não podemos assumir. Então, por exemplo, eterno só Deus é. Onipotente, o que significa, Pri, onipotente? Aquele que pode tudo. Não, Pri, eu não quero ser isso não. A gente não quer ser isso, mas a gente faz planos como se o ano que vem ele fosse ter 600 dias e não 365. Você faz planos e você coloca na sua cabeça como se você fosse conseguir fazer as coisas na força do seu braço. Então isso é um erro. Somente Deus é o Todo-Poderoso. Todas as vezes que nós tentamos ocupar um lugar que não é nosso, que é de Deus, nós vamos nos frustrar. E a outra característica que eu falei aqui de Deus é a soberania. Pri, o que significa ser soberano? Significa que Deus não só pode todas as coisas, como tudo está debaixo do governo dele. Todos os reis, todas as pessoas influentes do mundo, os grandes e os pequenos, todos eles estão debaixo da mão de Deus. E nada, absolutamente nada, acontece na nossa vida sem que haja a permissão de Deus. Pri, e por que é errado, então, quando que eu tento obter essa questão da soberania? É quando você quer dizer como é que as coisas vão acontecer, quando elas vão acontecer. Eu já contei pra vocês uma história que eu chego a achar engraçado, gente, mas tem gente que faz isso, tá? Uma pessoa que o marido saiu de casa por vários erros, coisas do casal, tá? E aí a pessoa foi, né, ter uma mentoria comigo e com o pastor Tess. E aí a mulher disse assim, olha pastor, mas tá tudo resolvido, porque eu tô fazendo um jejum de 7 dias e eu já decretei pra Deus que em 7 dias o meu marido vai voltar. Aí eu parei assim, eu disse, como? Eu não posso decretar nada pra Deus, Deus é quem sabe do tempo. Eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso clamar, eu posso evangelizar, mas quem sabe o tempo certo de cada coisa acontecer é Deus. Então, quando você tenta decretar para Deus, ter o controle nas suas mãos, você está errando, tá? Deus, ele tem o poder total para fazer absolutamente tudo aquilo que ele quiser.
Ele é o soberano, é isso que significa que ele é o rei dos reis. E a nós, que somos servos, que somos súditas, cabe ouvir e obedecer, certo? Então, o primeiro tipo de pessoa é a controladora. Segundo tipo de pessoa é a que não planeja nada, tá? Na mente dessa pessoa, tudo tá nas mãos de Deus. Ai, não, eu entreguei para Jesus e vai dar tudo certo. Ei, a Bíblia não diz que não é para você planejar. Presta atenção, tá? Então, essa pessoa, ela diz assim, olha, se Deus quiser fazer, vai acontecer, tá? Tá tudo nas mãos de Deus. É o tipo da pessoa que ela diz assim, eu quero um trabalho, eu oro por um trabalho, eu clamo por um trabalho, mas ela não se mexe para arranjar um trabalho. Não entrega um currículo, não tenta fazer um curso de graça desses que tem na internet para se capacitar, não vai atrás de fazer amizade, conhecer pessoas que possam abrir portas para ela. É o famoso, crente 6 horas. Ele não tem coragem nem de orar por ele. Essa mulher, ela vive pedindo para os outros orar, mas ela mesma, ela não se mexe. Então, ela não planeja nada, porque ela acha que Deus vai fazer tudo. Ei, é uma frase até do pastor Silas Malafaia. Deus, ele move céus e terras para fazer aquilo que é impossível. Mas aquilo que é natural, aquilo que Deus deu para você fazer, ele não vai mover nenhuma palha. A grande questão aqui é a gente ter discernimento. Tem gente que está se ocupando das coisas de Deus e deixando de lado aquilo que era para ele fazer. Como assim, Pri? Tem mulher que está tentando ser o Espírito Santo de Deus, buzinando no ouvido do marido, mas a casa que era para ela limpar, ela não está limpando. Tem mulher que está querendo fazer o papel de Deus, controlando tudo e todos, mas o planejar e o executar que é para ela fazer, ela não está fazendo. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Você nem pode ser a controladora, a doida que acha que vai assumir o lugar de Deus, e você também não pode ser a negligente, a relaxada. Outra coisa que é errada que as pessoas pensam é o seguinte, e isso, gente, eu já vi desde que eu era criança. Jesus está voltando, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso estudar, eu não preciso fazer uma faculdade, eu não preciso nada. Isso é engraçado porque a gente diz que não precisa fazer nada para o que dá trabalho, né? Mas para aquilo que você quer desfrutar o prazer, você quer que aquilo venha na sua vida. Então, a gente precisa ter discernimento. Nem fazer a parte de Deus, nem ser negligente naquilo que Ele nos chama, tá? Qual é a consequência, Pri, de ser essa pessoa que não planeja nada? Que canta a música do Zeca Pagodinho e diz assim, deixa a vida me levar, vou vivendo de qualquer jeito. É a negligência. Aqui a gente tem uma pessoa que ela está em letargia, ela está dormindo. Não tem como você conhecer a palavra de Deus, ter um relacionamento com Deus e você ficar nessa de, pois é, estou aqui. Quando der, vai dar. O reino de Deus, ele está se movendo, as pessoas estão fazendo. Deus chamou a gente para ser colaboradora nesse reino, tá? Então aqui, o que acontece? Você fica dormindo no ponto, você se torna preguiçosa e você perde oportunidades de servir a Deus com o seu melhor, de colaborar com Deus aqui na terra. Então a pessoa está dizendo, deixa a vida me levar, mas vai levar para onde? A gente já estudou aqui no nosso desafio que quando você age com preguiça, você está pecando, porque até o fato de não fazer nada está trazendo consequências na sua vida. Então você não pode ser a ativista, a doida que vai querer pegar o controle nas mãos e controlar tudo, querer assumir o lugar de Deus. E você também não pode ser aquela mulher parada, que está esperando cair do céu. Ela quer mudança no casamento dela, mas está lá deitada na rede esperando o anjo vir. Eu lembro que uma vez eu atendi uma moça que ela disse assim, meu casamento tá assim, assim. Eu disse, tá certo. Vamos acordar comigo todo dia, 5 horas da manhã, eu te ligo pra gente orar juntas. Gente, todos os dias eu ia pegar o meu telefone, ia ligar pra ela, colocar no Viva Voz e orar junto com ela. Tem mulheres, quando elas querem mesmo o casamento, elas topam, elas vão até o fim, Deus vai lá e honra o coração dessas mulheres. Mas tem outras que dizem assim, não, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu não isso, eu não aquilo. Então, a gente precisa se mover, tá? Então, são os dois tipos de pessoas. A que tenta planejar tudo e quer ter o controle. Eu, Pri, por exemplo, tenho muita tendência a ser essa primeira, tá? E tem o segundo tipo de pessoa, que é a negligente, que não planeja nada, do jeito que vier foi, e tá tudo certo. Só que, se você não planeja, você confia o seu destino, né?
Você confia os seus próximos dias nas mãos de outras pessoas. Se você não planeja, alguém vai incluir você nos planos e vai resolver a sua vida e vai te colocar para fazer ali o que está no plano dela. Então, quem não planeja tem destino, né? Ai, foi o destino que quis assim. A pessoa é tão cara de pau que ela não planeja nada, ela não ora, ela não busca a Deus e no final ela ainda coloca a culpa em Deus, dizendo que foi Deus que quis que aquilo acontecesse, tá? A gente vai agora para o terceiro tipo de pessoa e esse é o que nós devemos ser. Antes de eu falar, tá? Você vai clicar aqui nesse avião e eu vou beber um pouquinho de água. Você que está aqui comigo no YouTube, vendo o replay, também tem como você compartilhar. Aqui embaixo tem uma setinha que você clica e ela abre ou para você copiar o link ou para você compartilhar pelo seu WhatsApp. Faz isso e curte esse vídeo que vai ajudar muito aqui o canal do YouTube a crescer, tá bom? Então vamos lá, a gente já viu a pessoa que controla tudo, a pessoa que não planeja nada e agora a gente vai ver a mulher sábia. Pri, o que eu preciso fazer? Primeiro, ter equilíbrio. Você nem pode ser a que vai para um lado, que planeja tudo, nem a que não planeja nada, tá? Mas nós precisamos ser mulheres sábias que se dispõem a perceber aonde Deus está agindo e você se une a Ele. Qual é um erro que a gente comete? Faço aqui a minha lista de planos, certo? Um exemplo, tá aqui uma listinha, aí eu faço os meus planos da minha cabeça e eu vou lá e vou orar a Deus. Tem gente que acha que consagrar os planos a Deus é isso. Quem aqui já fez isso? Fez a lista todinha, depois de fazer foi orar e entregar para Deus? Eu já fiz isso várias vezes. Mas isso é errado. Por quê? Porque antes de você pensar em ser gente, desde a eternidade, Deus já está trabalhando num plano de redenção. E eu e você, o nosso papel é se encaixar nesse plano. É entender dentro do plano de Deus como que a gente se encaixa nisso, tá? O sucesso do reino de Deus não é sobre metas alcançadas, sobre viagens, sobre conquistas. Às vezes a gente abre o Instagram, a gente pensa assim, nossa, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Quem aqui já abriu o Instagram e teve a sensação, tá todo mundo viajando, tá todo mundo numa praia, todo mundo, né, fazendo um monte de coisa, porque ninguém mostra problema no Instagram, né? Claro, não é pra gente ser assim. E aí você diz assim, nossa, todo mundo tem conquista, eu não. A gente precisa, né, o modo de comparação que a gente tem que fazer, a maneira que a gente tem que se comparar, o caminho, o prumo que a gente tem que observar é a palavra de Deus, tá? Deus, ele não tem problema quando você realiza seus sonhos, tá? Mas o plano de Deus é muito maior do que isso. Então, o que Deus quer, Ele não quer um pedacinho na sua agenda. Deus não quer ali 20 minutos do seu dia, do seu devocional. Deus, Ele quer ser dono da sua vida por completo, tá? Deus chamou a gente para ir além, para fazer mais. Deus não chamou você só para bater meta aí na sua empresa, só para ter conquistas financeiras. O que Deus chamou a gente foi para nós sermos colaboradoras no reino dele. Ai, Pri, quer dizer que todo mundo que está aqui vai ser pastora, todo mundo que está aqui vai ser missionária? Não, gente, presta atenção. Você colabora com Deus em todos os lugares que você está na sua vida. É uma honra trabalhar para Deus. E quando eu falo aqui de servir a Deus, eu não estou falando só de serviço integral. Existem homens e mulheres que foram chamados por Deus para o ministério integral. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Mas eu e você, quer dizer que se a gente não está em cima do altar, em cima de uma plataforma, a gente não vai adorar a Deus? Ei, a gente pode adorar a Deus lavando prato, limpando uma casa, tá? A gente adora a Deus trocando a fralda dos nossos filhos. Tem um livro que a gente leu no nosso clube do livro, que é o Liturgia do Ordinário, que a autora fala muito sobre isso. Sobre todos os momentos do nosso dia serem vividos para adorar a Deus, a nossa vida comum, a nossa rotina. Aquilo que para você parece ser chato. Ai, meu Deus, de novo lavar a louça. Quem aqui gosta de lavar a louça? Lavar a louça eu gosto, tá? Então, às vezes você pega a sua rotina e você diz, isso aqui não louva a Deus, isso aqui não honra. Não é isso, tá, que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que todos os nossos dias, eles devem ser vividos e todos os instantes para louvar a Deus, para colaborar
com Deus na obra dele, tá? A consequência de você se unir ao plano de Deus, de você se juntar com Deus naquilo que ele está fazendo hoje, é o quê? É algo sobrenatural. Porque é aí que você vai encontrar propósito, tá? Tem muitas mulheres que se sentem perdidas, que trabalham, fazem. Mas chega no final do dia, elas pensam assim, eu não me sinto realizada, tá? Então, por exemplo, eu trabalhava várias horas por dia, 12, 13, 14, se deixasse. Eu era gestora numa empresa, eu tinha meta para bater. Eu achava que eu tinha um controle de tudo, mas no final eu não me sentia realizada. Por quê? Porque eu estava vivendo o meu plano, o meu projeto, e não o plano e o projeto de Deus. Então, você só vai encontrar propósito quando você se encaixar nesse projeto. Não é você chegar e dizer, toma Deus, tá aqui os meus planos, vai aí, abençoa, né? Já fui na igreja, já dei meu dízimo, já dei minha oferta, agora o Senhor faz a sua parte. Não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, a gente observa o que Deus está fazendo e a gente se une a Ele. Por isso que a gente precisa ter discernimento. Existem muitas mulheres que estão frustradas, que estão focando naquilo que elas ainda não têm. Ai, Pri, eu estou frustrada porque eu estou só dentro de casa cuidando dos meus filhos. Ai, Pri, eu estou frustrada. Por quê? Porque no lugar de se encaixar dentro do plano de Deus, você está querendo encaixar Deus no seu plano, tá? Então a gente encontra propósito e nós encontramos alegria na simplicidade. Aí você passa a entender que aquilo que você está fazendo ao lado de Deus, seguindo os passos de Deus, é edificando algo que é eterno. Que você vai ter a honra, tá? De servir ao lado de Deus. Ai, Pri, amei. Achei super bonito isso que você falou. Eu entendi, assim, que eu acho que eu tô frustrada. Mas vem cá, como é que eu faço isso mesmo, assim, na vida real? Porque, assim, Pri, eu olho e eu não consigo enxergar esse negócio aí de ver onde é que Deus tá agindo. Eu só sei que Ele tá agindo no meu coração porque a Bíblia diz, tá? Então, presta atenção. Agora eu quero ensinar você a como você para de encaixotar Deus e colocar na sua realidade, tá? E você sair dessa caixinha, dessa visão errada de Deus, tá? E você ir para a visão em que você se encaixa dentro do plano de Deus, certo? Mas antes disso, coloca aqui para mim em qual dessas situações você está se encaixando. Se você tiver coragem, claro, não é para todo mundo. Você está sendo a pessoa controladora, e isso, gente, está muito conectado com orgulho. Olha só o que é que diz Provérbios 16, versículo 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Eu, Pri, era essa pessoa orgulhosa. Eu era essa pessoa que eu queria planejar tudo, controlar tudo. E aí, como ele diz aqui, o orgulho precede a queda. Gente, pensa numa queda valendo. Que eu quebrei assim... O que sobrou foi só assim os farelos, tá? E isso foi para a glória de Deus, porque Deus pegou aquilo que não era nada e voltou a refazer, tá? Então, você tá sendo a pessoa orgulhosa. Outro tipo de pessoa que você pode ser a negligente, a descansada. Olha o que ele diz em Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E você pode ser a mulher que é sábia e que é diligente. E a promessa de Deus para a nossa vida está lá no versículo 3. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Pri, como que eu faço para sair da negligência? Como que eu faço para sair do autocontrole? Como que eu faço para ser sábia e planejar, tá? Bora lá. O último versículo que eu li foi Provérbios 16, 3, tá? Como é que você faz para ser sábia e planejar? Eu separei aqui pra gente 1, 2, 3. Eita, alguns pontos. Vai dar certo. Vou conseguir falar sobre todos eles aqui com você hoje, tá? Bora lá. Primeira coisa. Primeiro de tudo é que você precisa conhecer a Deus, tá? E conhecer a vontade dele e os planos de Deus. Não tem como você se encaixar nos planos de Deus sem conhecer a Deus. Não tem como você ser
uma mulher sábia, uma mulher que vai viver a vontade de Deus se você não conhece Deus. Ai, Pri, e agora? Como é que eu vou conhecer a Deus? Perguntando. Como foi que você, por exemplo, quem aqui é casada? Quando você estava paquerando aí com o seu marido, como foi que você foi conhecendo ele, desenvolvendo intimidade? Conversando com seu marido, entendendo, observando as pessoas que estavam próximas dele, a família dele, a maneira dele se comportar. Então é assim que a gente também conhece a Deus, através de um relacionamento. Pri, aonde está tudo que Deus quer que eu saiba sobre ele? Num livro super bacana, o mais vendido no mundo, best-seller de todas as eras, de todos os tempos, chamado Bíblia Sagrada. Para você conhecer a vontade de Deus, você precisa ter uma Bíblia, ler e estudar essa Bíblia, tá? Pri, como que eu faço para saber a vontade de Deus? Se eu folhear a minha Bíblia, se eu fizer assim, tipo um baralho, abrir assim em qualquer lugar, a minha aqui é porque tá toda marcada, minha gente, botar o dedo assim e ler o versículo, isso é conhecer a vontade de Deus? Não, gente. Isso é você achar que Deus é como se fosse um cartomante, que joga assim, né? A pessoa que joga os búzios e lê lá qualquer coisa. Não. Para você entender a vontade, o plano de Deus, você precisa estudar a Bíblia, você precisa sair do raso. Por isso que tem pessoas que leem, mas elas não saem do lugar. Primeiro, não conseguem entender, e segundo, não conseguem aplicar. Eu era a pessoa que estava no meio do processo. Eu lia, eu entendia, mas eu não vivia nada. Então não adianta. Também não vai valer, para Deus não adianta ele revelar mais coisas se você não está sendo fiel no pouco. Nós precisamos ler e estudar a Bíblia e viver. E fazer tudo isso com oração, tá? É por isso, por causa dessa necessidade que eu vejo de muitas mulheres de conhecer a vontade de Deus, de entender qual é o plano de Deus, que eu com o Espírito Santo, né? Eu gosto de dizer que ele deu a ideia, eu fui só executando. O mapa da fonte, gente, é a prova viva de que quando alguém se encaixa no plano de Deus, as coisas funcionam. Eu tentei fazer vários e vários cursos naquilo que eu achava que era bom, naquilo que eu achava que era legal. Até o dia que eu resolvi me colocar no meu lugar e perguntar ao Espírito Santo, qual é o curso que o Senhor quer que eu faça aqui na empresa? No que o Senhor quer que eu trabalhe? E aí ele veio, e eu lendo o Salmo 119, ele soltou a ideia, o mapa da fonte, um curso para ajudar outras mulheres a ler, entender e praticar a Bíblia, tá? Então o mapa da fonte, ele foi pensado para você, que primeiro não consegue ler, quando lê não entende, e quando entende não consegue colocar em prática. É assim, ó, né? O passo a passo. Então, primeiro ponto aí que você tem que anotar é: conheça a Deus, conheça os planos de Deus para você poder se encaixar, tá? Segundo ponto, todos os dias a gente tem que procurar viver o nosso papel. O nosso propósito aqui, ele está conectado a pessoas, a servir pessoas. Então Deus, ele nos chamou, o propósito de Deus não é realizar os seus sonhos, é usar você para realizar os planos de Deus, tá? Então, a gente precisa servir as outras pessoas. Pri, mas eu queria saber o meu propósito maior, as nações que Deus vai me levar. Pois comece a servir na sua casa. Comece servindo ao seu marido, aos seus filhos, a uma amiga que você tem próximo. Eu, Pri, aqui estou todo dia servindo vocês com o meu melhor. Ai, Pri, mas por que você fala isso? Porque eu tenho certeza do chamado que Deus me deu. Eu vi o que Deus estava fazendo, eu vi aquilo que Deus está movendo no coração de muitas mulheres, eu vi a necessidade de mães que precisam ser mulheres sábias, que precisam educar melhor os seus filhos, que precisam conhecer a Bíblia. Deus me mostrou isso, Deus me mostrou esse buraco e Ele disse, vai lá, faz a sua parte, você vai fazendo a sua parte e eu vou te ajudando. Então vai servir na sua igreja, vai perguntar, ai, Pri, eu não sei onde é que eu vou servir. Eu tenho certeza, se você chegar para o seu pastor hoje, tá? Você vai lá e vai dizer assim, pastora, esposa do meu pastor, o que a senhora está precisando aqui de ajuda? Como é que eu posso ajudar? Eu tenho certeza absoluta que tem algum lugar na sua igreja para você servir. Então, o segundo ponto, sirva. Enquanto você serve, Deus vai te mostrando mais coisas, tá? Terceiro ponto, estabeleça as suas prioridades de acordo com o reino de Deus e não de acordo com o seu reino.
Tem muitas pessoas que querem, né? Venha a mim o teu reino, né? Venha a mim o teu reino e seja feita a minha vontade. Ei, Deus não é maquininha de Coca-Cola. Deus não é garçom para estar ali entregando bens. Tem gente que só fala assim, ei, Deus está te entregando bens, Deus está te entregando bens. Tem que ter o princípio. Ó, Tess está aqui dizendo, Pri já cortou muita batata. Gente, toda vida que tinha coisa de jantar na minha igreja, eu não sou a melhor na cozinha, mas eu sei que eu sei cortar verdura bem. Eu ia pra lá, botava a minha touquinha toda linda e maravilhosa com a minha faca amolada, né? Cortar a verdura na igreja. Eu lembro, na época que a nossa igreja lá estava em construção, isso aqui eu tenho que contar esse testemunho. Poucas pessoas iam para lavar o chão da igreja, que era muito empoeirado por causa da reforma para o culto de domingo. E as meninas que eram da dança, eu e as minhas amigas do ministério, a gente dançava de manhã e à tarde a gente ia lavar o templo. Eu lembro que um dia os meus 2 pastores, eles olharam e disseram assim, ei, quem tá aqui servindo, Deus vai destravar. E essas meninas que estão aqui servindo, Deus vai dar um bom marido. Tá aqui a prova, se o meu marido tá aqui em algum lugar, viu? Ó, tem coisas que você não está recebendo ainda na sua vida, porque você não está com o coração disposto a servir. E o servir, ele está muito conectado a essa questão de prioridades. Por quê? Tá? O terceiro ponto que eu estou falando aqui é, você precisa estabelecer as suas prioridades de acordo com o reino de Deus. Tem pessoas que querem que Deus se adapte ao plano delas. E aí, uma característica muito comum da mulher que ela não se encaixa no plano de Deus é que ela nunca está disponível para nada. Ela não está disponível, né, para ajudar uma amiga, para atender alguém. A pastora dela liga, ela nunca pode nada. A mulher que tem as prioridades no reino de Deus, ela sabe se encaixar, tá? Então, como é que estão aí as suas prioridades? Ah, Pri, minha prioridade é Deus. Você está gastando mais tempo com a Bíblia ou mais tempo no Instagram? Você está gastando... Ah, Pri, a minha prioridade é a minha família. Você gasta mais tempo com a sua família ou no seu trabalho? Eu sei que existem estações na vida em que às vezes a gente está tendo que plantar mais de um lado, plantar mais do outro. Tem alunas aqui, por exemplo, que são mães de bebês recém-nascidos. Não tem como você dizer para uma mãe de um bebê recém-nascido que ela tem que ler 20 páginas da Bíblia por dia. Gente, ela está educando uma criança. Ela está mantendo uma outra pessoa viva. É uma estação da vida, tá? Você precisa ter discernimento e encaixar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Muitas de nós estamos vivendo como Marta, ansiosas, inquietas, preocupadas com muitas coisas. Por quê? Porque Deus não está sendo a prioridade na nossa vida. Ai, Pri, quer dizer que toda ansiedade é fruto de uma vida espiritual desequilibrada? Nem sempre. Em alguns casos vai ser um problema neurológico, vai ser um problema de questões de, como é que eu posso dizer, vitaminas, composição química do corpo daquela pessoa. Mas muitas vezes você anda ansiosa porque Deus, ele não é o centro da sua vida. Então traga Deus de volta para o centro. Deixa eu olhar aqui o horário. Dá tempo eu falar ainda pelo menos mais um ponto, tá? Último ponto que eu vou falar aqui. Busque conselho. Gente, o Salomão, ele diz que não existe nada de novo debaixo da terra, certo? Então, com certeza, alguém já fez o que você sonha. Então, por exemplo, aqui na nossa empresa, a minha empresa, junto com o Tess, a Academia de Vida Abundante, é uma empresa digital. É uma empresa que é diferente da maioria das outras, mas existem pessoas que já fizeram aquilo que a gente quer fazer. Então, você precisa buscar conselho com quem sabe. Ah, eu faço planos, eu tenho ideias. Deus me falou sobre isso, Deus me falou sobre aquilo, tá? Só que você não busca o conselho. Como saber que eu tenho um bom conselheiro? Pelo resultado. Como que eu sei que alguém pode me aconselhar sobre casamento? Primeiro, a pessoa tem que ser no mínimo casada. Segundo, o casamento dela tem que ser um exemplo, um testemunho para mim. Então, por exemplo, se eu olho para a vida do pastor José Gonçalves e da pastora Rose, que são referencial no Brasil acerca de casamento e de família, eu sei que eu posso ler o livro daquele homem. Você olha para a família dele e você vê a bênção de Deus sobre a casa dele.
Ah, Pri, eu quero educar melhor os meus filhos em 2022. Quem pode te ajudar nisso? Quem dentro da visão cristã pode te ajudar nisso? Ai, Pri, eu quero que o meu negócio cresça. Então, gente, você precisa buscar conselho, precisa buscar mentores, pessoas que vão te ajudar. E essas pessoas, elas, como que eu vou saber se elas têm o resultado que você quer? Pri, mas eu não tenho assim uma pessoa do meu lado para me mentorear, é muito difícil. Na área que eu quero, a pessoa está muito distante. Sabe o jeito mais barato de você ter uma mentoria com alguém, de você aprender tudo aquilo que aquela pessoa tem dentro da caixinha dela? Chama-se livro. É uma coisa super barata e que você compra, você lê as ideias daquele autor e aquilo que ele está vivendo, ele compartilha com você. Então, praticamente tudo que eu preciso estudar aqui, eu sempre tenho um livro conectado àquilo. Ah, eu estou estudando sobre foco, um livro. Ah, eu estou estudando sobre... tanto que a Amazon, né, o meu marido disse que é o sócio daqui de casa. Mas, gente, é uma maneira, assim, que eu não entendo como as pessoas não usam isso. Então, por exemplo, eu, Pri, decidi criar o Clube do Livro. Eu fui atrás de pessoas que já tinham Clube do Livro de outros assuntos para entender como delas funcionava. Eu peguei e eu selecionei os 12 livros que transformaram a minha vida, empacotei e estou estudando junto com as alunas do clube, tá? Ó, o Tércio Lima tá profetizando aí que em breve vai ter um lançamento do meu livro. Eu creio, em nome de Jesus, vai sair. Então, você que ama ler, quem aqui ama ler? Quem aqui gosta de ler livros? Você já tem meio caminho andado para buscar conselhos, tá? Pri, quero ler melhor, quero entender melhor. Aí você pode vir lá pro Clube do Livro comigo, tá? Gente, tem mais outros conselhos aqui que não vai dar tempo eu dar. O que a gente vai fazer? Eles vão no e-mail de hoje à noite, tá? E eu vou colocar também o resumo lá no nosso Instagram. Mas eu quero voltar aqui e eu quero ler com você de novo esse versículo aqui. Provérbios 16, tá? Na verdade, Provérbios 16, versículo 9, tá? Pra gente encerrar, fazer o nosso print. Antes de ler Provérbios 16, 9, te entregar uma chave que tá lá, pra você lembrar. Pri, como que eu faço para entender os planos de Deus? O primeiro passo é Bíblia, tá? É a Bíblia. Pri, não consigo ler, não consigo entender, então vem pro mapa da fonte comigo. O último versículo pra gente encerrar e fazer o nosso print. O homem faz os seus planos, mas o Eterno é quem possibilita que eles sejam realizados. Não encaixe Deus dentro dos seus planos. Você que precisa se encaixar no plano de Deus. E para descobrir o plano de Deus, ele está escrito aqui. Opa, ia cair. Na sua Bíblia, tá bom? Então, vamos fazer o nosso print. O restante dos pontos vai para quem está cadastrado no e-mail mais tarde, tá bom? À noite. Bora nós! Fez o print, tá? Pri, quero entrar no Clube do Livro, me chama no direct. Pri, quero entrar no Mapa da Fonte, me chama no direct. Ó, tem desconto pra quem entrar nos dois juntos, tá valendo muito a pena, tá? Fala comigo no direct que eu respondo tudo pra vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã com Provérbios capítulo 17. A gente vai falar sobre amizades. Beijo, Deus abençoe vocês.